inocentes sejam sacrificados nesse teatro de sangue e de dor. Eu venho pedir preces para esses espíritos que tanto padecem. Criaturas mães, quase dilaceradas pela dor de perderem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, um após outro, outras que não os perdem, mas que ficam mutilados para o resto da vida. Tudo isso pela falta de amor e justiça, e, procurando a origem, a causa de todo esse mal, de tantas dores e sofrimentos, descobrimos o egoísmo por trás de todos os males. Nunca é demais vos dizer que vos guardeis destes sentimentos. Lembrai-vos de que sois homens hoje, sereis amanhã espíritos, que sois encarnados neste momento, e amanhã sereis desencarnados, e que os direitos que vós tendes na vossa casa, nos vossos lares, na vossa pátria, nas vossas terras, eles também os têm nos seus lares, nas suas casas, nas suas vivendas, nas suas praias, nas suas vestes, em tudo, enfim. Deus, quando criou o mundo, deu-lhe espaço suficiente. Essas repartições são coisas humanas. Eis porque só a grande pátria é eterna. Quando as almas se desprendem e se sentem num espaço tão grande, tão sem limites, indagam: onde está o troar dos canhões? Onde estão os aviões de bombardeio? Onde se encontra tudo aquilo? Que silêncio! Como tudo aqui é diferente. Onde estou eu? Estes são os inocentes, sem culpa, as vítimas da maldade humana, que procuram entender e a quem nós fazemos ver: já tudo passou, tudo é paz. Estes são teus irmãos. Tu aqui não és um ser abandonado, aqui existe a vida cristã, pura. Meus amigos, orai muito e pedi a Deus que a paz venha, conforme a sua santíssima vontade, e pedi também pelos lares em lutas, cheios desses fluidos que se infiltram nas criaturas e causam a turbulência. Guardai-vos todos de todos esses males. Que Deus vos abençoe. Grace. Em 27 de 12 de 1940. A consequência do livre-arbítrio. Amados irmãos, meus amigos, há uma faculdade que Deus concedeu ao homem, aliás, ao espírito, e que não deve ser tolhida para que por ela seja medido o seu progresso, ou o seu estacionamento na erraticidade ou na encarnação. Essa faculdade é o livre-arbítrio. É por ele que se mede a responsabilidade de cada um e, se o homem encarnado pudesse pensar na gravidade que assumem os seus atos por causa desta mesma responsabilidade individual, traçaria certamente seus passos, as suas palavras, os seus gestos, as suas maneiras, muito diversamente do que muitas vezes o faz. A responsabilidade de um indivíduo é a responsabilidade do espírito, é o seu modo de ver, de raciocinar, de pensar, enfim, a sua maneira de proceder, de agir, no meio em que habita. Cada homem que supõe não ter que dar satisfações dos seus gestos, nem dos seus atos, ao mundo, nem mesmo à sociedade que frequenta, pensa mal. Nós, todos, encarnados ou desencarnados, somos criaturas responsáveis, temos uma inteligência que Deus nos concedeu, uma vontade provinda desta mesma liberdade independente, raciocínio que provém da mesma razão. Esses três elementos são necessários para poderdes continuar a vossa missão terrena. E por que se há de calcar aos pés esses três predicados, para agir fora deles, pisando sobre o direito e a justiça, prejudicando-vos e ao mesmo tempo ferindo consciências e atingindo terceiros? Mas a responsabilidade é um fato e ninguém a ela pode eximir-se. Já ouvistes várias vezes nesse recinto, vós que não perdeis uma só palavra das palestras pronunciadas nestas sessões. De tudo o que fazeis há como que um apanhado que se guarda no cofre sagrado do além, para fazer parte da vossa folha corrida. Que será dos vossos atos infelizes? Que será feito do vosso modo de agir insensato? Que será feito dos vossos gestos impensados? Das palavras soltas a esmo? Pensais que tudo isso se apaga com uma esponja, ou será lançado fora, aparecendo somente as vossas virtudes? Enganai-vos.
Assim como aparecerão no além todos os vossos atos puros, toda a nobreza do vosso sentimento, do vosso gesto, toda a bondade do vosso coração, aparecerão também os vossos pensamentos maus, os vossos gestos orgulhosos, a vossa maneira de proceder errada, a vossa linguagem falsa, que tantas vezes põe a perder os inexperientes. Tudo isso aparecerá, meus amigos. Eu vim vos afirmar, amigos, embora com doçura, mas com firmeza, que a doutrina espírita não é uma novela, um conto interessante, um romance que se lê e se joga para um lado ou se passa adiante para que os outros também o leiam. É uma regra de fé, é uma responsabilidade que não podeis declinar. Quantas vezes tenho eu ouvido dizer, pois sim, que seja assim, mas eu não quero assim. Não está direito, meus amigos. Eu quero assim. Ide querendo assim, mas não vos arrependais da consciência dessa resolução. Quem sou eu, e quem sois vós? Pobres espíritos vindos do além para palmilhar a terra que hoje habitais, para evoluir pelo maior esforço, avançando, 1 polegada ao menos, no terreno da evolução, nunca voltar atrás, sempre caminhar para frente. Corrigi-vos, meus irmãos. Iniciais o novo ano e já estamos no 3º dia. Quanto vos falta ainda para a metade do seu tempo, e quanto ainda faltará depois para chegar ao fim? Tendes a certeza de alcançar o último dia. Tendes certeza que no próximo ano vos encontrareis aqui reunidos? Quem pode afirmar isso com segurança? Ninguém. Porque aos espíritos é vedado o conhecimento a respeito do futuro, o futuro é de Deus. Trabalhar como se fosse o último ano que vos oferece para a evolução, porque se realmente o for, tanto melhor para vós, se não, tereis ganho em progresso. Coragem, médiuns. Trabalhar para o bem da humanidade. A vossa responsabilidade não é menor. Esforçai-vos por evoluir, por ser fiéis e trabalhar em benefício da caridade. Entregai todo o vosso ser a quantos espíritos infelizes se oferecerem à vossa caridade, porque Deus não deixa de recompensar aqueles que são fiéis. Paz a todos os homens. Tiago. Em 31 de 12 de 1940. Venham todos a Jesus. Meus prezados amigos, venha a vós a paz de Jesus, ela vos alente e vos sustente em todos os dias da vossa vida. Aqui estáis novamente em vossos postos de trabalho, trabalho que ofereceis ao Divino Mestre que, por conseguinte, deve ser feito com pensamento naquele que disse uma vez, vinde a mim, os aflitos, eu os aliviarei. Os necessitados, os pobres da terra são esses os que Jesus favoreceu. Ele é o Mestre dos Mestres, o Salvador da humanidade, o Consolador da fé. Venham, pois, todos a Jesus, ninguém se concebe afastado. Por mais que o homem tenha na terra, por mais prática da vida, por mais ciência do mundo, por maior conforto, por maior abundância de dinheiro, por mais fartura, nunca poderá viver bem sem os preceitos da moral cristã, sem a compreensão do amor de todos os amores, que é o modelo de todas as virtudes, Jesus. Assim, pois, meus amigos, aproximai-vos dele, fazei as vossas preces, cerrai os ouvidos àqueles que não sabem crer. Compreendei que Jesus é a verdade nascida de Deus, que só ele a possui inteiramente, e, todos nós, espíritos ou homens, temos um pouco dela, e a esquecemos, e assim é que necessitamos vir à Terra sem número de vezes para progredir, conduzidos por Deus. Aproximai-vos, pois, do trono de Deus, porque perto de Jesus estará aquele que souber sofrer bem. Trabalhai, meus irmãos. Aqui tendes um campo vastíssimo de trabalho. Espero pois que ninguém se recuse, que todos se consagrem ao trabalho do Divino Mestre, porque, sendo abençoado por ele, naturalmente que a vossa vida decorrerá feliz, se bem compreendeis que a felicidade não é deste mundo, pois aliviará o mal, na expressão do mundo, aliviará o peso da cruz, que só pode ser aliviado por ele, de maneira salutar para vós.
Sem ele tudo será escuro, com ele tudo será claro. Tendo, pois, fé e continuai no vosso trabalho, dedicados como sempre, amando e sendo amados de Jesus. Que vós não tenhais dúvidas sobre elas, que penetrem nos vossos ouvidos e façam a união estreita que deve unir os crentes. Vós que as ouvis, que achais muito belas, muito direitas, não as executais. É triste, é muito triste, mas é assim. Eu suplico mais uma vez, meus irmãos, em nome daquele que baixou à terra, procurando servir, ele, que sendo o Rei dos Reis foi o mais humilde dos homens, que tendo a ciência infinita ensinou desde criança aos sábios da terra, e que cumprindo toda a lei, foi condenado fora dela. Em nome dele é que vos peço, sede unidos. Pensamentos sãos, limpeza de mãos e de coração, pensai que sois crentes na vossa fé. Que Deus vos abençoe sempre. Irene. Em 31/12/1940. Uma súplica, em nome de Jesus. Amigos e irmãos, paz a todos. Espiritismo veio ao mundo para revelar a existência desse plano superior, para onde é vez de subir um dia. Os outros credos deixam à parte esta revelação. Dizem apenas da existência de um céu feliz, e de um inferno consumidor. Espiritismo, rasgando o véu do mistério, veio dizer ao mundo a certeza da vida além campa, de uma felicidade não fugidia, da promessa de uma vida eterna e feliz. Vós, expoentes da verdade, vós, que desejais progredir e que tendes vontade de vos encontrar com os vossos, além campa, procurai evoluir sempre na terra, para poderdes chegar à altura em que eles se encontram, porque muitas vezes aqueles que tão cedo partiram da terra, se encontram num plano elevado e luminoso do além. Que tristeza será para vós não poder ombrear com aqueles que souberam viver, pelas suas virtudes, pela sua vontade, pela ânsia de conhecer a vida eterna. Meus amigos, lembrai-vos que o dia presente se acaba, o corpo envelhece, a matéria vai enfraquecendo, os dias terrenos vão se contando um a um, até desaparecerem no calendário dos tempos. E o espírito? O espírito, que nada tem que ver com isso, executa sua encarnação na matéria. É sempre o espírito que deseja crescer, que deseja fazer o bem, afastando-se dos crimes, que muitas vezes não permitem suas aspirações. O espírito aspira à luz, e vai viver a vida que Deus lhe prometeu. Se vós pudesseis ter olhos para ver o que é dado a muitos, veríeis a falange luminosa, que é protetora desta casa, ditosa, almejando o vosso progresso. Pede-se caridade para convosco mesmo, pede-se união, fraternidade. União, para poder haver progresso de um e de todos. Espiritismo veio para isso, meus irmãos, não veio para danificar, para separatividade, para desunião, veio para a harmonia, para a felicidade, para o amor eterno, para a união de vidas. Espíritas, estudai nos livros espíritas, relede as comunicações do além, estudai nelas as palavras de outros, que muito vos têm dado, não as minhas, que são palavras fracas e pobres, mas dos espíritos mais elevados, que vêm trazer as palavras do seu grande mestre. Que a sua benção recaia sobre todos vós. Tiago. Em 31/12/1940. Feliz pelo sacrifício. Amigos e irmãos, crentes em Jesus, Deus vos salve. Quanto é bela a doutrina espírita, que abre os olhos à humanidade para a conquista dos seus privilégios eternos. Quanto é bela a doutrina espírita desvendando perante o homem o segredo da sua vida, desvendando e fazendo antever o futuro, que se anuncia conforme o emprego do tempo na terra. Amigos, saber espiritismo, compreendê-lo em sua grandeza, é uma necessidade para toda pessoa que deseja evoluir. O homem deve saber que é imortal, deve ter o conhecimento de que a alma sobrevive à matéria, que a sua vida jamais terá um término. Assim, melhor será pensar no mundo dos espíritos, conhecendo alguma coisa desse país eterno, do que entrar leigo no além, como a matéria, supondo-se ainda um ente encarnado,
vagando no mundo em que vós habitais. Deus faz tudo com acerto, peso e medida. Abrindo o cofre da sua sabedoria eterna, incumbe aos mensageiros divinos de distribuir as bênçãos de que o homem tem necessidade. Mas ele, orgulhoso, muitas vezes recusa essa dádiva preciosa, supondo poder subir com o seu próprio esforço. Novos ícaros, fracos, vão subindo até determinada altura, quando, em dado momento, não têm forças para continuar o voo, enquanto que o ignorante, que não conhece a sabedoria do mundo, procura, pela sua fé, compreender os segredos eternos, a grandeza de Deus, aquilo que os sábios recusam. Fazem como aquela, que se aproximou em certa ocasião do Divino Mestre, quando ele estava à mesa com seus discípulos e lhe pediu de comer, e Jesus respondeu que não lhe daria naquele momento, ao que ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Assim fazem as criaturas pobres da terra, apanham as migalhas que os grandes se recusam a receber. São sábios, mas esse saber são os fluidos de sabedoria do alto, são as provas exuberantes da vida além campa, provas de fé. Ao passo que os grandes da terra, orgulhosos, de tal forma se enchem de vaidade que, quando se desprendem, seus espíritos não podem voar às alturas do espaço, porque não estão preparados para as grandes venturas. Quantos têm vindo à barra desta sessão dizerem que, não obstante o seu saber humano, permanecem ignorantes no além? Eu, meus amigos, não vivi na terra pela sabedoria, não vivi pela fortuna, vivi, sim, como qualquer criatura em seu lar, buscando a felicidade naquilo que o mundo me oferecesse, porque realmente não tinha maus pendores. No entanto, outro era o plano da prova, outros eram os desígnios de meu Deus. Sabia esses desígnios, porque, quando partimos do além para a terra sabemos qual a cruz que vai cair sobre os nossos ombros, se temos uma provação, se é uma expiação, se é, enfim, uma cruz pesada para carregarmos sobre os ombros. O que me cabia, o que meu espírito prometeu, muito embora na matéria esquecesse, o que me tocara era a expiação pelo fogo, era a depuração do meu pecado que devia ser resgatado, para a salvação do meu espírito. E vós podeis imaginar a angústia da minha alma, quando eu esperava a felicidade terrena num noivado promissor, tudo me foi cortado, unicamente para resgatar a dívida naquela matéria que me envaidecia um pouco. E foi assim que o meu espírito, por intermédio do corpo, conseguiu realizar a sua expiação, a sua prova. Sabeis, meus amigos, que não existe o acaso. O acaso é uma oportunidade para a realização de uma grande obra, muitas vezes. Foi um descuido, dizem os que assistiram, que presenciaram. Não era para ser assim. Eu respondo, certa do que falo, era para ser assim, tinha que ser assim, o espírito precisava elevar-se pelo sacrifício, era a prova. Ouvi o desalento da terra, ouvi também a serenidade da prece, ouvi os soluços da dor, tudo eu ouvi. Como são penosas estas recordações! Mas eu quero que compreendam que tinha que ser assim, eu tinha que resgatar aquele erro amargo, aquele pecado, aquele passado do meu espírito. Vivo na felicidade do espírito reabilitado. Para trás esse passado errado, para longe toda a tristeza, a felicidade e a luz. Deus vos guarde. Zuleika. Palavras finais. Depondo em vossas mãos, entregando às vossas mentes, o 18º fascículo do Além. Acreditamos que acheis sábios os seus ensinamentos e tenhais o desejo de os executardes, mas receamos que fique só no desejo a vossa intenção. Por isso vos aconselhamos a pedir muito, e com fé, a Jesus que vos ajude a dominar o vosso egoísmo, a fim de que possais colocar no altar da vossa alma o seu amor, em lugar da figura hedionda do sentimento brutal que se chama egoísmo. Agireis, então, como verdadeiros crentes espíritas e não como homens sem orientação cristã. Paz e progresso aos vossos espíritos. Max.
Fim.